Jonas capítulo de número 1, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu ante a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Querido Deus, apresento ao Senhor esta leitura, este momento especial que é a ministração da Tua Palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Fala conosco, em nome de Jesus. Queridos irmãos, quando nós olhamos para o livro de Jonas, nós vamos ver uma oração, um desespero humano, e vamos ver um livramento divino, um livramento de Deus. O profeta Jonas, ele havia desistido de Deus, mas Deus não havia desistido de Jonas. Jonas, ele pensou que o mar, ele fosse uma sepultura, mas Deus preparou um grande peixe para salvá-lo a Jonas. Deus, ele montou uma operação resgate para trazer de volta o profeta ao centro da sua missão, porque Deus, ele tinha determinado uma missão para Jonas. O amor de Deus, ele persegue implacavelmente Jonas e o encontra no fundo do mar e traz de volta para o seu ministério. Nós vamos ver que todo o contexto da carta de Jonas, a gente vai ver que Deus envia um grande peixe, e o grande peixe que Deus preparou para engolir Jonas não foi um castigo para Jonas, mas foi um instrumento de livramento. E a gente precisa entender esta interpretação, porque muitos pegam e dizem: se não for, Deus vai castigar, vai fazer isso e aquilo outro. Mas aqui a gente vê um trabalhar de Deus com Jonas, a gente vê um propósito da parte de Deus com o seu povo e com Jonas. Então, vamos ver que o fato de Jonas ter sido engolido pelo peixe, ninguém sabe que peixe era esse, era um monstro marinho. Não foi um ato de punição, mas foi uma preservação. Sem dúvida, Jonas, ele esperava morrer nas águas do mar, mas quando ele acordou dentro de um peixe, Jonas ali, ele percebe que Deus, por sua graça, o havia poupado. Então, se um navio, como nós vimos no contexto de Jonas, se um navio ele estava a ponto de afundar, imagine então um homem. Suas possibilidades de sobrevivência eram nulas. Jonas, ele é salvo por esse peixe. O peixe, ele não estava ali, meus irmãos, por acaso. O peixe, ele não apareceu do nada. Então, vamos ver também que o bilhete de passagem que Jonas adquiriu dava ali um direito de ele seguir até Tarsis. Mas o Senhor modificou a viagem.
Deus mudou a viagem. Vamos ver que Jonas, ele tomaria outra direção e outra condução. Mas ali, um grande peixe, a nova condução de Jonas já estava preparado, em nome de Jesus. Então, nós vamos ver que a experiência vivida por Jonas acaba se tornando o maior tipo dos mais esplêndidos acontecimentos da história. Então, diante deste grande fato, irmãos, vamos trazer aqui algumas lições que o livro de Jonas ele traz para nossas vidas. Vamos ver que a nossa angústia ela pode nos levar à presença de Deus. É bem verdade que as circunstâncias, os momentos adversos, eles contribuem para que nós venhamos nos aproximar de Deus. Então, vamos ver que Jonas, que tentou fugir da presença de Deus sem oração, agora ele é encurralado pela providência divina. Jonas, ele entrega-se a esta providência. Jonas, ele não orou quando desceu a Jope. Ele não orou quando comprou a sua passagem. A gente vai ver que algumas decisões que nós tomamos e fazemos, muitas das vezes é sem consultar a Deus, né? Às vezes o Senhor, ele quer que a gente faça de uma forma e a gente procura outro caminho, outra direção, porque Jonas, ele recebe uma ordem de Deus, mas Jonas, ele faz de acordo com a sua vontade, né? Do seu jeito, do seu modo, mas existia o porquê de Jonas ter agido daquela forma, mas não se justifica diante daquele que lhe deu uma ordem, que foi o próprio Deus. Mas Jonas, ele não consulta Deus, ele compra a passagem, ele entra no navio, não orou quando tentou fugir para Nínive, quando se escondeu no porão do navio. Jonas, ele não orou quando a tempestade foi atrás dele no mar. Ele não orou quando os marinheiros pagãos oraram. Jonas, ele não orou quando foi atirado ao mar. Mas ao ser engolido por um grande peixe, capturado nas profundezas do abismo, aí então Jonas sentiu a necessidade de orar. E aqui eu já quero tirar uma lição, irmãos, que muitas das vezes nós fazemos tudo que eu quero dizer, irmãos, até não dar errado, a gente vai fazendo e não consulta a Deus. Mas quando algo dá errado e nós enxergamos ali o livramento de Deus, aí a gente vai orar. A gente vê que Jonas, depois que ele é engolido por um peixe, capturado ali nas profundezas do abismo, ele sente a necessidade de orar. Nessa mesma linha de pensamento, nós vamos ver que a desobediência, ela sempre enfraquece a nossa vida de oração. Muitas vezes o Senhor, ele permite que o desviado, aquele que se afasta dos caminhos do Senhor, ele sofra, para que ele clame novamente a Ele em oração. E isto é fato. Muitas das vezes somos levados a situações por conta das nossas desobediências, porque nós nos afastamos de Deus, e a desobediência, ela vai nos enfraquecendo
E dentro do peixe nós vemos que Jonas, ele reconheceu finalmente que Deus estava manobrando todas as circunstâncias. E ele orou. Então aqui nós vemos que nada estava fora do controle de Deus. Estava fora do controle de Jonas, mas não do controle de Deus. As circunstâncias adversas, muitas das vezes, elas nos encurralam e nos empurram para a presença de Deus. Quando os nossos recursos, muitas das vezes, acabam, quando a dor assola no nosso peito, meus irmãos, quando a angústia chega, quando nós nos sentimos entristecidos por situações que nos podem nos deixar de maneira abatida, quando nós reconhecemos que chegamos ao fim das nossas experiências, expectativas, aí então nós somos empurrados a buscar a face do Eterno. Isso é uma grande verdade. Às vezes, nós não sabemos nem administrar o tempo bom e as bênçãos de Deus em nossas vidas, porque nós ficamos acomodados. Mas nós vemos que as circunstâncias, elas servem para nos aproximar de Deus. Então, precisamos compreender esta grande verdade de que a oração de Jonas, ela nasceu da aflição e não da afeição. Pois até então Jonas, ele considerava a vontade de Deus algo para que se voltar numa emergência e não num parâmetro para uma vida diária. E nós não devemos pensar desta forma, irmão, de que apenas buscar a Deus nas emergências, nos momentos difíceis, mas que venha a ser algo constante em nossas vidas. O nosso grito de angústia, ela encontra sempre os ouvidos de Deus abertos. Porque quando nós vemos nos evangelhos, nós vamos ver que os milagres acontecidos em algumas pessoas eram motivadas pelo clamor. Então, o clamor de uma pessoa aflita, angustiada, sempre encontrará os ouvidos de Deus abertos. Porque Jonas, ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. E Jonas 2, o verso de número 2. Então Jonas, ele clamou ao Senhor. E o clamor a Deus, ele é um pedido de socorro. O clamor a Deus, irmãos, ele não é algo meramente formal, mas é algo que vem do fundo da alma. É do momento de aflição mesmo. É quando nós entendemos que a nossa capacidade humana, ela não tem forças para nos tirar de situações que muitas das vezes nos aflige de tal maneira que ficamos abatidos. E nós vemos que Jonas, nesta situação,
ele vê aqui e clama. E uma das verdades mais consoladoras das Escrituras é de que Deus ouve as orações. E precisamos entender que orar não é apenas um exercício espiritual que acalma os vendavais da alma. Não, meus irmãos. Orar não é um surgimento psicológico que abranda as tensões do nosso coração. Mas orar é falar com aquele que está sentado no trono. Orar, queridos irmãos, é buscar socorro naquele que tem poder, naquele que tem autoridade nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A oração, ela não muda apenas os nossos sentimentos, mas a oração, ela muda também as nossas circunstâncias, porque o poder não está naquele que está orando, mas naquele que vai ouvir a tua oração. Louvado seja Deus. Deus jamais ele rejeita um coração contrito e aquebrantado, como está escrito em Salmo 50:15. Ele não lança fora aqueles que vêm até a ele. Os ouvidos de Deus, eles sempre estão abertos para ouvir os aflitos, para ouvir as tuas súplicas. Nós vamos ver que durante o contexto do livro de Jonas, os marinheiros eles invocavam aos seus deuses e não encontraram resposta, porque os ídolos, queridos irmãos, eles não podem ouvir oração. Imagens de escultura não podem ouvir oração. Então, na esperança de orações respondidas no panteão dos santos, canonizados por um decreto do Papa, o profeta de Baal clamaram, gritaram e se retalharam com facas, mas Baal não ouviram. Porém, aqueles que clamam a um Deus verdadeiro, a um Deus vivo, eles encontram resposta para as suas angústias, porque os ouvidos de Deus, como diz as Escrituras, os ouvidos do Senhor, eles não estão fechados e nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa ouvir e socorrer o aflito. Então, pela oração, o povo de Deus, ele desfrutou nas batalhas. Pela oração, os inimigos, eles foram desbaratados, foram destruídos. Pela oração, a Bíblia diz que a boca dos leões foram fechada e o fogo cessou de devorar. Pela oração, os mártires caminharam firme, aleluia, na presença de Cristo, para a fogueira, e zombaram das ameaças. Isso pelo poder da oração. Pela oração, nós vamos ver que Jonas, ele emergiu do abismo, encontrou abrigo nos braços do Deus eterno. Louvado seja Deus. Nós vamos ver também, neste contexto do livro de Jonas, a disciplina de Deus, ela é uma prova do seu amor por nós. A disciplina de Deus, ela é uma prova do amor de Deus por mim e por você. Jonas, ele tinha uma mente lúcida. Jonas, ele não tinha perca de memória nem Alzheimer. Jonas tinha uma mente lúcida, ele sabia que a tempestade não era apenas um fenômeno natural.
ele discerniu corretamente que Deus ele havia mandado tempestade atrás dele, como está lá em Jonas 1:12. Agora ele entende que não foram os marinheiros que o lançaram no mar, mas foi o próprio Deus que fez com que isto acontecesse. Jonas ele sabe que as experiências que ele estava vivendo não eram experiências casuais, mas experiências providenciais. Então, coisas em minha vida, coisas em sua vida, acontece muitas das vezes do acaso, porque o acaso não existe na vida do crente. Existe propósito, irmãos. Existe providência de Deus. Então Jonas, ele não vê o castigo de Deus para o destruir, mas para lhe disciplinar de forma divina, para que viesse restaurá-lo. Louvado seja Deus. Então, nós vemos aqui o testemunho que o profeta ele dá no capítulo 2, no versículo de número 3. Ele diz: pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Oh glória! Jonas ele não atribuiu a sua experiência ao acaso. Então, meu irmão, minha irmã, nunca atribua as circunstâncias, os acontecimentos ao acaso, mas entenda como um propósito divino de Deus na sua vida. Jonas ele não culpou os marinheiros por terem lançado no mar. Ele não atribuiu a sua experiência à fúria do mar ou uma ação maligna contra ele. Ele vê nas circunstâncias a mão e a providência de Deus, disciplinando para a sua própria restauração. E é assim que nós devemos enxergar, meus irmãos, as circunstâncias e a adversidade, a disciplina de Deus também em nossas vidas, como algo divino de preparação para nossas vidas. Então, muitas das coisas que nos advêm é com propósito de amadurecer, de nos atrair para a presença do Senhor, de nós nos santificarmos, de eu e você poder ter mais comunhão, mais intimidade com o Senhor, dele restaurar também a nossa vida espiritual, porque muitas das vezes nós não estamos de acordo com a vontade de Deus, e circunstância vem sobre a nossa vida, não é por acaso, irmãos, mas você tem ciência. Eu quero dizer a você nesta manhã, meu irmão, que muitas das coisas você tem ciência, assim como Jonas teve. Você está lúcido. Você sabe que muitas coisas estão acontecendo. Não é por acaso. É porque o próprio Deus está agindo. Porque você cooperou. Muitas das vezes é dessa forma. A disciplina de Deus ela é uma prova do amor de Deus por nós, do amor de Deus em nossa vida. A disciplina de Deus não é para você se entristecer ao ponto de abandonar a fé, de sair da presença de Deus. Deus ele nos lança no profundo dos mares para reconhecermos a profundeza da nossa rebeldia e para nos trazer de volta ao caminho seguro da obediência. O fato de Deus ter disciplinado Jonas é prova de que ele era o Filho de Deus, pois Deus ele só corrige os seus filhos. Deus ele só corrige os seus filhos.
Como está lá em Hebreus capítulo 12, verso 8, que diz assim: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filho. Aquele que não recebe a correção, que não é corrigido, não é filho, mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele corrige. Ele disciplina porque Ele o ama. Ele corrige porque você é filho, porque você é filha. Então, o Pai, Ele nos disciplina em amor, para que nós possamos desfrutar do fruto pacífico de justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, de acordo com Hebreus capítulo 12, 5 até o 11, nós vamos ver que nós podemos reagir à disciplina de Deus de várias formas. Nós podemos desprezar a disciplina de Deus e lutar contra ela. Segundo, nós podemos desanimar e desfalecer com a disciplina. Por isso que tem muitos irmãos que não suportam, que não entendem que isso não é obra do acaso, é a obra de Deus, a disciplina. Aí muitos podem ali se entristecer, desfalecer. Podemos resistir à disciplina e tornar necessária uma correção ainda maior, até mesmo a morte. Quando nós resistimos à disciplina de Deus, continuamos caminhando na desobediência, isto pode trazer consequências dolorosas e até mesmo a morte. Ou podemos nos submeter, nos render, reconhecer a disciplina do Pai e amadurecer na fé e no seu amor. Então, escute isso aqui. A disciplina, ela é para o cristão aquilo que o exercício e o treinamento são para o atleta, como diz em Hebreus 12, 11. É como uma carreira, é como um preparo. Ela nos permite correr a carreira com resistência e alcançar o objetivo determinado pelo Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ver também, no contexto do livro de Jonas, a maior tragédia do nosso pecado é nos afastar da presença de Deus. E isto é um alerta, irmãos, que nós precisamos compreender que os nossos pecados, as nossas desobediências e rebeldias, ela nos afasta da presença de Deus. Jonas, ele abre o seu coração no versículo de número 4 do capítulo 2. Numa confissão aqui de forma dolorosa. Observe o que Jonas diz no capítulo 2, verso 4. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Jonas, ele tentou fugir da presença de Deus. E agora Jonas, ele lamenta por ter sido lançado da sua presença. Por isso que o salmista, é interessante quando o salmista ele diz, lá no Salmo 51, Davi ele diz: não me lance fora da tua presença, e não retens de mim o teu Santo Espírito. Então Jonas, ele experimentou um pouquinho daquilo que estava buscando e ficou desesperado.
Não existe nada mais perigoso do que Deus nos entregar a nós mesmos. Queridos irmãos, chega a me arrepio aqui, meu cooperador. É muito forte isso. Glória seja dada ao Senhor. Não existe nada mais perigoso do que Deus nos entregar a nós mesmos. O que é que eu entendo com isso, irmãos? Nós somos seres sem a graça de Deus, caído, largado no pecado, jogado no lamaçal, mergulhado, irmãos, na iniquidade. Porque a Bíblia diz que nós, irmãos, pecamos, instituídos estamos da glória de Deus. Por conta da natureza do pecado, irmãos, foi se levantado uma barreira, causando divisão entre o homem e Deus. Então imagine comigo, se Deus entrega a nós mesmos nada de bom eu tenho, irmãos. Eu não estou falando aqui de você atravessar uma senhorazinha no sinal, de você levar uma cesta básica para... Não é isso. Eu estou falando da natureza do pecado, natureza adâmica, de que a nossa carne, ela inclina para o pecado. Porque Paulo mesmo, ele diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu já tenho feito. Por quê, irmãos? Porque quando nós estamos entregues a nós mesmos, andando nas nossas vontades carnais, desejos, nós só fazemos aquilo que desagrada ao Senhor. Nos distancia da presença de Deus. Vai cada dia nos levando para o fundo do poço. Então imagina Deus, ele virando as costas para mim e para você, hein? E nos entregando a nós mesmos, as nossas paixões mundanas, desenfreadas. Não existe coisa dolorosa, mais dolorosa do que essa, de que Deus nos entregar a nós mesmos e nos dar o que nós buscamos na loucura de nossa rebeldia. Aleluia. Então vemos aqui que Jonas, após tentar fugir para Tarsis, saindo da presença de Deus, Jonas agora se vê no caminho do Sheol, onde estará permanente, isolado de Deus. O pedágio mais caro que o pecado ele cobra, irmãos, sabe o que é? É dar ao homem o que ele deseja. Porque a Bíblia diz que nosso desejo, desejar as coisas que são do alto. Mas o homem, ele só deseja o quê? Na sua natureza adâmica, ele só deseja aquilo que é da terra, meu irmão. É só o pecado. Então, observamos que o pedágio mais caro do pecado é cobrar e dar ao homem aquilo que ele deseja. Porque o pecado, ele induz o homem a afastar-se de Deus. E precisamos entender que longe de Deus só existe trevas. Só vai ter decepções. Só ilusão, só mentira. Jonas, ele percebeu por um momento a tragédia que é ser lançado fora da presença de Deus. Oh, queridos irmãos, que grande tragédia será para aqueles que serão banidos da face de Deus. E banidos, que eu digo, não só por um momento, mas por toda a eternidade. O pecado, ele é magníssimo.
É terrível. Ele é pior do que a pobreza, do que a doença, do que a solidão, do que a própria morte. E nós vemos um relato disso no Salmo de número 32 e no Salmo de número 51, quando vai falar acerca do pecado de Davi. E nós vemos que adoece a alma, adoece o corpo, nos afasta da presença de Deus. Esses males, embora terríveis, eles não podem nos afastar, irmãos, da presença de Deus, mas que é a morte, a doença, não vai afastar da presença de Deus, mas o pecado, ele nos afasta da presença de Deus e por toda a eternidade. Louvado seja Deus. Nós vemos no contexto de Jonas, quando tentamos fugir da presença de Deus, ficamos encurralados pelas circunstâncias. Glória a Deus. Jonas queria fugir de Deus, mas Deus cercou Jonas por todos os lados. Jonas é um prisioneiro do mar. Então é impossível fugir da presença daquele que é onipotente. O salmista, ele perguntou no Salmo 139, o 7 e o 12. Para onde me assustarei do teu espírito? Ausentarei do teu espírito. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão a luz ao redor de mim, se fará noite até as próprias trevas, não te serão escuras trevas a luz? São as mesmas coisas. Então a Bíblia ela nos relata a onisciência de Deus. Não tem como fugir da presença desse Deus Todo-Poderoso. E Jonas pensou que podia fugir para Tarsis. O fim do mundo, né? O lugar mais distante conhecido da época era Tarsis. E Jonas diz, eu vou para lá. Porque Jonas, ele olhava para a nação de Nínive e via a nação de Nínive como pessoas que não deveriam receber o perdão de Deus, mas que deveriam ser castigados. E é um contexto do povo de Nínive, mas eu não quero entrar aqui. Mas nós vamos ver que depois Jonas pensou que podia esconder-se de Deus num porão do navio, fazendo a viagem como um passageiro oculto que ninguém pudesse ver. Depois pensou que podia acabar com a saga da sua fuga, sendo lançado no mar revolto, no mar agitado pelaquela tempestade. Mas aí então, queridos irmãos, Jonas, ele se deu conta de que as águas do mar não seriam sua sepultura, mas testemunhas para a sua fuga. Deus trabalhou todas as circunstâncias para cercar Jonas, para que tudo cercasse Jonas. Queridos, Jonas, ele relata no versículo de número 5 do capítulo 2. As águas me cercaram até a alma e o abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Observe aqui que
as nossas circunstâncias, elas não são uma prisão para nós, até que nós voltemos ao espírito de plena obediência. Então, queridos irmãos, a estrada da fuga de Deus, ela está repleta de sinais. Não adianta eu e você querer fugir da presença de Deus. Mesmo que você aí esteja andando segundo as suas vontades e está em desobediência à vontade do Senhor, Deus ele tem lançado vários sinais durante o percurso dessa estrada que você caminha. O Senhor tem dado sinais. Se não lermos essas placas, esses sinais que o Senhor nos mostra, Deus ele nos cercará pelas águas, pelo fogo, pelo abismo, pelas águas. Deus ele moverá do céu e a terra para nos encurralar. Não haverá porta de escape para nós se nós não nos atentarmos para esses sinais que ele nos mostra. Aleluia, glória a Deus. Deus nos ama tanto que ele nos tornará prisioneiros das circunstâncias que gritarão em nossos ouvidos acerca do seu amor. Deus ele nos ama tanto que muitas das vezes, irmãos, você olha para um lado, olha para o outro, diz: Senhor, que tanta luta, que tanta dificuldade, e o Senhor dizendo: meu filho, olhe para as placas, olhe para os sinais, olhe aí diante das circunstâncias que eu estou cuidando de você. Aleluia, glória a Deus. Deus não se abdica do direito que tem de nós ter para si, irmãos. Deus não vai abrir mão de você, se você, queridos, atentar para essas coisas. Podemos chegar a ponto de desistir de Deus, mas Ele jamais desistirá de nós. Jonas, diante de toda essa circunstância, após cair no mar e ser engolido, Jonas, ele vai entender que era a providência de Deus. Eu quero ficar por aqui nesta mensagem. Que Deus ele possa te abençoar. Que Deus ele possa ser misericordioso na sua vida e no